um pronome plural, singular, desculpa. E para os pronomes plurais, they, you e we, eu vou usar o have também, ok? Então, ó, pronome mais has ou have, de acordo com o pronome que vai estar sendo utilizado. Mais o particípio passado do verbo, que é aquela forma que eu falei aqui, ó, essa terceira coluna aqui, ok? Então, como eu estou usando o play e o eat, né? O play é um verbo regular, ou seja, o particípio passado dele não muda, é só ed também. Então, he has, como é singular, né? He has played soccer. Porém, quando eu utilizo um verbo irregular, tipo eat, ele vai ter um particípio passado. No passado simples, ele é he ate, né? A-T-E. No particípio passado, ele vira eaten. Então, they have eaten chocolate. Tá? É um exemplo com verbo irregular na afirmativa do presente perfeito. Ok? Present perfect. Na negativa, como é que fica? Eu vou pegar o pronome, mais o has ou have, de acordo com se for o pronome singular ou plural. Vou acrescentar o not, mais o past participle. Não muda muito, é só por esse not aí. Então, por exemplo, ó, he has not played soccer. Verbo regular não muda nada, é só o ed. Agora, se eu contrair, o has mais o not viram hasn't. He hasn't played soccer. Tudo verbo regular. Verbo irregular. He has not eaten chocolate. Agora, se eu contrair, he hasn't eaten chocolate. Verbo irregular, eu tenho que mudar, tenho que usar o particípio passado, lembrando que é essa coluna aqui, vocês podem estar pedindo esse arquivo para mim que eu mando para vocês. Ok? Em seguida, a gente tem um exemplo com alguns exemplos na interrogativa, ok? Na interrogativa, como é que a gente vai fazer? Vocês já perceberam, acho, até agora, que toda vez que eu tenho um auxiliar, na interrogativa, o auxiliar sempre vem para frente. Então, nesse caso, o auxiliar é o have ou has. Ele vai vir para frente. Então, has ou have, de acordo com o pronome que você está usando, mais o pronome, mais o not, se for uma interrogativa negativa, mais o particípio passado. Então, has he not, né? O has aqui, ele é o auxiliar. Has he not played soccer? Interrogativa negativa. Se eu fizer uma contração do has com o has e o not vem na frente do pronome. Então, hasn't he played soccer? Verbo regular. Played não muda, né? Porque é verbo regular. Agora, verbo irregular tem que mudar, tem que pôr o eaten. Então, ó, has he not eaten chocolate? Contração, hasn't he eaten chocolate? Beleza? Então, com isso aqui, vocês têm a conjugação do presente perfeito. Vamos falar agora, então, do passado perfeito, ok? O passado perfeito, o que é? É aquele evento que aconteceu antes de uma ação que terminou no passado, ok? O importante é esse período que terminou, que determina o fim desse evento, ok? Essa é a ideia que dá por trás de uma frase no passado perfeito. Então, qual é a fórmula? Você vai pegar o pronome. Todos os pronomes, independente se é he, she, it, I, they, you ou we, vão utilizar o had, ok? Mais o particípio passado, tá? E aí em seguida vocês vão ter que dar o tempo em que essa ação terminou no passado. Tem que ser uma ação que terminou no passado. Então, por exemplo, ó, he had played soccer. Ele tinha jogado futebol. For 2 years, ou seja, ele não está mais jogando. Se for é por, né, 2 anos. Quer dizer que ele não está mais jogando. Se ele jogou por 2 anos, acabou, não está mais fazendo isso. Ó, outro exemplo. He had eaten chocolate when he was in a diet. Ou seja, ele tinha comido chocolate quando ele estava de dieta. Eaten é um verbo irregular, ou seja, tem a terceira forma dele, né, que está na coluna daqui. Então eu tenho que conjugar. Então, he had, como se fosse she seria had, se fosse they seria had, se fosse we seria had. Todos os pronomes são had. Eaten chocolate when he was in a diet, ou seja, quando ele estava de dieta. Na negativa, é só jogar o not depois do had. Então, pronome mais had, mais not, mais particípio passado, ainda tenho que dar o período que parou esse evento. Então, he had not, acrescentei o not, played soccer for 2 years. Está só na negativa. Aí na negativa, então, se eu contrair, né? Então, he hadn't, é o had mais o not, eaten chocolate when he was in a diet. Ok? Verbo irregular.
E na interrogativa, como é que fica? Só vou jogar o meu auxiliar, que nesse caso é o had, para frente, lembra? É sempre por auxiliar na frente, quando você faz uma interrogativa, mais o pronome, mais o particípio passado, mais o período em que acabou. Então, had he played soccer for 2 years? Na negativa, interrogativa, ó, eu juntei o had com o not. Hadn't he eaten chocolate when he was on a diet? Beleza? Então isso fecha o passado perfeito. Feito passado perfeito, vamos lá dar uma olhada no futuro perfeito. Tá? O que é o futuro perfeito? Conforme eu expliquei no comecinho do vídeo, lá onde eu mostrei a lousa, o futuro perfeito é uma ação futura que vai acontecer antes de outra ação futura. Ok? Então, por exemplo, vamos começar aqui na afirmação. E outra coisa, você vai poder fazer tanto com o will, quanto com o going to, quanto com o gonna. Todos os presentes que eu mostro para vocês, você pode fazer com o going to, com o will ou com o gonna. Então, futuro perfeito, futuro contínuo e futuro simples. Todos eles você vai poder fazer com will, going to ou gonna, ok? Sem exceção. Esse aqui também é a mesma coisa. Então, vamos dar um zoom aqui para explicar isso melhor. Então, ó, na afirmativa, tá? Como é que eu vou fazer nesse futuro perfeito? Eu vou pegar o pronome, eu vou utilizar o auxiliar de futuro will. Para todos os pronomes eu vou usar o have, não vou conjugar o have, é só have. Então, se fosse I, seria have. Quer dizer, seria I will have. They will have. We will have. You will have. She will have. Não importa, tá? Mais o particípio passado, mais esse evento futuro ao qual ele vai ter acontecido antes, certo? Então, por exemplo, ó, he will have played soccer every day next year. Next year não chegou ainda. Então, ele vai ter jogado futebol todos os dias no próximo ano. A ideia que dá é que no próximo ano ele vai ter jogado futebol todos os dias. Okay? Não chegou esse evento ainda. Então, ou outro exemplo aqui com um verbo irregular. They will have eaten chocolate when he stops dieting. Okay? Eles vão ter parado de comer chocolate quando ele parar de fazer dieta. Como é um verbo irregular, eu tenho que conjugar ele na terceira forma. Então, they will have eaten, que é o participio passado, chocolate, e o momento em que o momento futuro que precede essa ação aqui. Quando ele parar de fazer dieta. When he stops dieting. Ok? Na negativa, como é que fica? Vou pegar o pronome, mais o will, mais o not, mais o have, mais o past participle, mais o futuro. Mais o evento futuro. Então é só acrescentar o not, na verdade. Então, ó, he will not have played soccer every day next year. Se eu contrair isso, ficaria he won't, né? Só junto o will com o not aqui. He won't have played soccer next year. Outro exemplo aqui com o verbo irregular. He won't have eaten chocolate when he stops dieting. Ou, se eu não contrair, he will not have eaten chocolate when he stops dieting. Ok? Então, vamos lá. Por último, a gente tem, só utilizando o will, né? A gente tem o interrogativo. Então, interrogativo, o will vem para frente, porque ele é auxiliar nesse caso. Pronome, mais o have, qualquer pronome vai ser utilizado o have, mais o participio passado, mais o evento futuro. Então, will he have played soccer every day next year? Se fosse she, will she have played soccer every day next year? Se fosse they, will they have played soccer every day next year? Não muda, pelo pronome não muda, tá? Contraído, só vira won't. O will mais o have, o will mais o not, né, na verdade, vira won't, né? Na interrogativa negativa. Então, won't he have eaten, participio passado de eat, chocolate when he stops dieting? Ok? Ok, então vamos falar como a gente faz o futuro perfeito agora com o going to e com o gonna. Ok? A fórmula é o seguinte, você vai fazer o pronome mais o to be conjugado no presente para esse pronome. Então, I am, you are, he is, she is, they are, e por aí vai. Tá? Mais o going to, mais o have, tá? Mais o participio passado, ou seja, he is going to have played soccer. O participio passado de played é played porque é verbo regular. Na negativa, he is not going to have played soccer. Na interrogativa negativa, isn't he going to have played soccer? Tá?
E o gonna? O going to, o to do going to já está incluso, então não se põe mais o to. Então o pronome mais o gonna, mais o, desculpa, não é be, tá? É have, aqui ó, have, mais o particípio passado, tá? Past participle, ok? Então como é que fica? He is gonna have eaten chocolate, ok? É um verbo irregular, ou seja, eaten, participo passado. He is, na negativa, he isn't gonna have eaten chocolate, ok? Ou isn't he gonna have eaten chocolate, ok? Então, com isso a gente fecha os Raimundos, né? Que são os complicados e perfeitinhos lá que eu tinha falado. Então, agora que a gente já tem os 3 tipos de peixes, as suas 3 subespécies, a gente tem que falar sobre os modais. O que são os verbos modais? Tá? Os verbos modais são verbos que modificam uma ação. E eles podem ser utilizados em qualquer um dos 3 tempos que eu já mostrei para vocês aqui. Okay? Então, vamos começar pelo simples. Okay? Vamos dar um zoom aqui ó, no modal e mostrar como é que eu utilizo esses verbos modais para falar no presente deles. O que é um verbo modal? Alguns exemplos mais utilizados são would, o could e o should. Tá? Would, eu chamo ele de qualquer coisaria. Então, o verbo mais ria em português, então correria, would run. Brincaria, would play. Voaria, would fly. É o would. Could, tá? É deveria, é um dever. E should é poderia, ok? Então, como é que eu vou fazer a sentença nesse tempo com um verbo modal? Você vai pegar o pronome, mais would, could ou should. Em seguida, você põe o verbo, ok? Em seguida, você vai ter que pôr uma conjunção, alguma coisa que explique a razão pela qual aquilo não pode acontecer. Esse verbo modal, o que ele faz? Ele faz com que algo que teria acontecido não possa mais acontecer da maneira como estava prevista. Então, por isso que eu tenho que pôr um but, um however, um if. Tem outros possíveis palavras que vão aqui, mas eu vou estar usando só essas aqui. Mas a razão. Então, por exemplo, ó, he could play soccer, but he had to work. Ele poderia ter jogado futebol, mas ele teve que trabalhar. He could eat chocolate, but he's in a diet. Ele poderia comer chocolate, mas ele está de dieta. Então, sempre vai ter um motivo pelo qual aquilo não aconteceu. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica no perfeito. Desculpa, no contínuo. No contínuo vai mudar um pouquinho. Você vai pegar o pronome. Você ainda vai pegar o could, o should e o would, tá? Mas dessa vez você vai usar o be, ok? E o verbo vai estar no ing. Mas você ainda vai ter que dar uma razão pela qual aquele evento não pode acontecer. Então, por exemplo, he could be playing soccer. Ele poderia estar jogando futebol. But he had to work. Porém, ele teve que trabalhar. Verbo regular, playing, ing. Tá? He could be eating chocolate, but he is in a diet. Poderia estar comendo chocolate, mas ele está de dieta. Tá? Verbo irregular, ing. E, por fim, a gente pode também estar utilizando esses verbos modais com os perfeitos, ok? No perfeito, eu vou pegar o pronome, could, would, could ou should, ou qualquer outro verbo modal. Tem might, may, tem vários outros, tá? Em seguida, você vai usar o have, tá? É só o have, não vai usar nenhuma conjugação de has ou alguma coisa assim. É só have, para qualquer pronome. Mais o participio passado e ainda vai ter que dar a razão da mesma forma. But, however, if, tá? Então, ó. He could have played soccer, but he had to work. Ou, he would have eaten chocolate. Ele poderia ter comido chocolate, but he's in a diet. Porém, ele está de dieta. Ok, pessoal? Bom, então, essa é a nossa linha do tempo. Tá? Eu fiz esse esqueminha aqui em Excel para tentar realmente simplificar a ideia e trazer de uma forma engraçada, inteligente aí para vocês como conjugar nos 9 tempos verbais. Quem quiser uma cópia desse Excel pode estar me mandando um e-mail, eu vou estar ajudando, tá? Posso estar mandando, e também os verbos irregulares eu também posso mandar para vocês, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês continuem assistindo aqui o meu canal. E abração para todo mundo. Ok? See you later. Ok, pessoal. Então,
com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí bem a nossa aula sobre tempos verbais. Caso alguém tenha alguma dúvida quanto à utilização, eu estou sempre disponível ou aqui no Face, ou até mesmo pelo meio do meu website. Ou se vocês quiserem me adicionar no Skype, meu Skype é allow51, ALOW51, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela atenção e pelo companheirismo. Curtam o meu vídeo, por favor, ok? E nós nos vemos na próxima semana. Só lembrando, inglês em casa é todo dia, ok? Tchau, tchau!